Olá, Bezão. Vamos comentar aqui o simulado Bernoulli, o primeiro simulado Bernoulli de 2025. E a primeira questão bem interessante aqui, ele fala para a gente do inverso da velocidade que ele chama de ritmo. Ele fala que ele tem um ritmo em minuto por quilômetro, fala que a pessoa vai percorrer 50 quilômetros, fez uma pausa de 30 minutos, e no cronômetro ele mostra que o tempo foi de 3 horas e 30 minutos. Nesse caso, o que é que nós vamos ver? 3 horas e 30 minutos menos os 30 minutos de pausa sobre 50 quilômetros, nós vamos ter 3 horas, multiplica por 60 para que a gente tenha em minuto, eu vou ter um ritmo de 3,6 quilômetros por minuto, o que nos remete à alternativa B. A segunda questão, ele fala para a gente a respeito do experimento de Millikan. O experimento de Millikan, ele borrifou óleo e deixou a gotícula de óleo em equilíbrio através da ação do campo elétrico para que ele determinasse a carga do elétron. Então, quando esse elétron ele fica em equilíbrio, a força-peso vai ter o mesmo módulo da força elétrica. Então, Q vezes E vai ser igual a mg, a carga será o peso dividido pelo campo elétrico. Dessa forma, o experimento da gota de Millikan, ele determinou para a gente qual seria a carga elementar, a carga do elétron. Na questão 96, ele dá para a gente um gráfico da velocidade em função do tempo, para a partir do tempo eu determinar qual é o pneu que satisfaz a condição que ele está me dando. Com a condição de percorrer 75 metros até parar. Como nós não temos aceleração, nós vamos usar a função da velocidade média do mv. ΔS sobre ΔT vai ser V mais V0 sobre 2. A condição é que ele vai percorrer 75 metros até parar partindo da velocidade de 30 metros por segundo. Então, 0 mais 30 sobre 2. Nós vamos ter, então, que esse tempo será de 5 segundos. Observando no gráfico, 5 segundos. Você tem aqui a linha azul da bolinha, que corresponde ao pneu Y. Letra D é a resposta correta. Na questão 102, ele fala de placa de identificação quilométrica. Ora, quilômetro é unidade de comprimento, que indica para a gente a distância em relação ao referencial, ou seja, a posição alternativa A. Na questão 103, ele volta à relação do equilíbrio de um elétron, semelhante ao experimento de Millikan, mas dessa vez num tubo de TV, num tubo fluorescente. Na hora que a gente joga o elétron, nós vamos controlando a intensidade do campo elétrico para esse elétron descer ou subir. Na situação de equilíbrio, peso é igual à força elétrica, mg igual a QE, m sobre Q vai ser igual a E vezes G. Nesse caso, nós temos a relação entre a massa e a carga do elétron, alternativa B. Questão de número 7 fala de telas sensíveis ao toque e que quando a gente está usando uma luva, né, de lã ou de algodão, a gente vai ter que esse toque não funciona. Por que que acontece? Esse toque funciona na hora que a gente faz transferência de elétrons com o dedo. Se eu estou usando um material isolante, eles não permitem a troca de elétrons, logo, a alternativa B é a resposta correta. Na nossa questão 110, ele fala sobre variação de temperatura. E dá para a gente a relação das temperaturas na escala Fahrenheit e me pede qual seria a maior amplitude térmica na escala Celsius. Vamos então fazer a variação Fahrenheit em módulo. Eu tenho 187 em Montana, eu vou ter 172 graus no Novo México, 130 graus em Louisiana, a Carolina do Sul me dá 132 graus, e óleo me dá 152 graus. Repara que a maior variação que eu tive foi 187, a maior amplitude. Mas como eu quero em Celsius, variação Celsius está para 5, assim como variação Fahrenheit está para 9. Fazendo os cálculos, vai dar 103,8, aproximadamente 104 graus Celsius. Professor Augusto, por que eu não usei o F-32? Porque F-32 seria para eu converter o 117, depois o menos 70 e a partir daí calcular a variação. Como eu já estou fazendo direto a variação, então a variação não tem o menos 32. Na questão de número 113,
ele pede para a gente falar para que serve um termômetro. Ora, o termômetro serve para medir de forma indireta a temperatura de corpos. Eu deixo o termômetro em contato com esse corpo para que haja um equilíbrio térmico, e a partir desse equilíbrio térmico, a temperatura do termômetro vai ser a mesma desse corpo. E para calibrar esse termômetro, a gente usa os dois pontos fixos: fusão da água, né, fusão do gelo, que seria 0 °C, 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin, e a ebulição da água, 100 °C, 373 Kelvin ou 212 Fahrenheit. Assim, os pontos de calibração do termômetro: fusão e ebulição da água, alternativa A. Questão 115, ele fala a respeito do experimento de Benjamin Franklin, né, que ele propôs a existência de um fluido elétrico que impregnava um certo de material e variável de quantidade. Ora, ele estava se referindo à corrente elétrica, que é carga sobre o tempo. Logo, a propriedade relacionada dentre as alternativas apresentadas, letra C, carga elétrica. Na questão 117, ele fala sobre eletricidade atmosférica e o perigo de um golfista ser atingido por um raio. Ora, eu sei que densidade de cargas é a carga sobre a área. Como a parte de cima do taco é mais fina, tem uma menor área, ela vai ter uma maior densidade de cargas. O golfista, levantando o taco, ele deixa ele mais próximo da nuvem, ele faz com que o caminho para a nuvem seja mais curto. Logo, ele tem maior probabilidade de ser atingido pelo raio se eu estiver usando um taco metálico e pontiagudo, que vai fazer o mesmo efeito de um para-raio. A alternativa C é a correta. Na questão 120, ele fala que um carro acelerou de 0 a 441 em 35 segundos e pede para a gente achar qual seria a aceleração desse carro. Bom, vamos converter 441 para metro por segundo, divide por 3,6, dá 122,5. Usa a função da velocidade, nós temos a aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Na questão 125, nós temos uma questão de dilatação, e aí ele fala para a gente que nós temos o objeto de 2 metros de altura, uma estátua de 2 metros de altura, que é feita de bronze, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,8 vezes 10 a menos 5, e que sofreu uma variação de 10 graus. Eu quero saber qual é a variação de altura. Usando a função da dilatação, ΔL0 vezes alfa delta θ, nós temos 2 metros, o coeficiente, a temperatura, vai dar 36 vezes 10 a menos 5, convertendo 0,036 centímetros, alternativa B. 128, mais uma vez, ele fala a respeito para a gente do termômetro, nós já dissemos que ele mede de forma indireta através do equilíbrio térmico a temperatura, e temperatura é a medida do grau de agitação médio das moléculas de um corpo. Sendo assim, a alternativa C é a correta. E a questão 130 fala para a gente a respeito do experimento de Coulomb com a balança de torção. Ele usou esse experimento para encontrar o valor da força elétrica, que é constante eletrostática, produto do módulo das cargas sobre a distância ao quadrado. Sendo assim, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, alternativa C. E a questão 135 novamente fala sobre temperatura. Ele fala para a gente que o Instituto de Metrologia, o INMET, percebeu que há uma sensação térmica de 34 graus em Belo Horizonte. E ele pergunta para a gente, essa sensação térmica seria correspondente a que sensação na escala Fahrenheit? Como aqui a gente quer transformar temperatura, vai entrar o 32. Então, Celsius sobre 5, TF menos 32 sobre 9, a temperatura Fahrenheit 93,2, a alternativa D é a correta. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro.